Boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma honra, um privilégio poder estar com essa incumbência de trazer a palavra hoje, nesta noite. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Espero que sejam tempos de aprendizado, de crescimento, não só para vocês, mas também para mim. Então, que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, no verso 3. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 3. Inicialmente vamos ler apenas este versículo e logo após faremos mais exposição da palavra de Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode ler comigo, todos juntos? Todas as coisas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por mais este momento na Tua casa, onde nós podemos ouvir, Senhor, a Tua voz, falar conosco nesta noite, ó Pai. Te pedimos, Senhor, tira de nós as distrações, faça, Senhor, com que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos à Tua palavra, Senhor. Me usa, Senhor, na ministração dela, Pai, que eu não seja aqui, ó Deus, um empecilho, que não haja, Senhor, nenhum tipo de distração, que não haja nenhum tipo de inconveniente aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, e te peço, Senhor, que nos use cada vez mais, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Assim que eu fui convidado pelo pastor Maurício, um pouco antes dele sair de férias, ele me convidou, e logo após eu conversando com a minha esposa, eu já falei com ela, amor, eu já sei o que eu vou pregar, já sei o tema da pregação. Ela ficou muito feliz, e isso é algo que já estava muito quente no meu coração, falar sobre a grandeza de Deus, falar o que é este Deus, o Deus que nós tanto falamos, o Deus que nós tanto ouvimos, o Deus que nós tanto sentimos, né? E, infelizmente, irmãos, nós temos visto muito aí pela internet, pelas redes sociais, por todos os canais que a gente tem de comunicação, muitas pregações que não falam de Deus. Pregações a gente tem de um montão, né? Hoje, se você colocar um tema específico, você tem um bocado de informações, um bocado de pregações em diferentes línguas, em diferentes pessoas falando, em diferentes igrejas. Mas, infelizmente, a gente tem ouvido falar cada vez menos do que é Deus. E nessa noite a gente vai tentar fazer uma pequena explanação a respeito da grandeza de Deus, e por isso eu trouxe esse tema como o Deus de todas as coisas. Então, nós vamos falar sobre isso nesta noite. Então, quando a gente fala sobre o que é Deus, a gente já se coloca na posição do início, do princípio, né? Assim como num estudo, assim como numa experiência metodológica, vamos dizer assim, né? De estudos em gerais, nós partimos do princípio, né? E o que dizer sobre o princípio de tudo? E o que dizer sobre o que é Deus, o Deus que é antes de todas as coisas, o Deus que nós tanto ouvimos, que nós tanto falamos, mas o Deus que inicialmente criou todas as coisas. E por isso este tema, o Deus de todas as coisas. E aí, quando a gente fala da criação especificamente, a gente recorre muito a uma expressão do Deus Pai, né? Aquele Deus que a gente vê muitas vezes em desenhos, em filmes, como aquele senhorzinho barbudo, de barba branca, de cabelo longo, com aquela roupa enorme, né? E a gente sempre tende a pensar nisso. Você já parou para pensar nisso? Quando você pensa em Deus e quando pensa numa imagem, talvez seja a primeira imagem que vem na sua cabeça. Este senhorzinho bonzinho,
com fala mansa, com barba grande, com cabelo branco. Mas a Bíblia nos ensina muito mais do que isso. Nos dá muito mais explicações a respeito disso. E uma vez que a gente crê no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo, a gente percebe as ações em todos os momentos da história, em todos os momentos da nossa vida. Então nós podemos perceber de forma muito contundente, de forma muito clara, a presença de Deus. Mas não apenas o Deus Pai. E por que eu digo isso? Porque você, assim como eu, crê na Trindade, crê no conceito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E na própria palavra de Deus a gente vai ver isso em várias expressões. A gente não vê essa palavra da Trindade, né? Mas a gente percebe em vários momentos essa expressão do Deus. Então, uma vez que a gente crê nesse conceito, a gente passa a enxergar não só a presença do Deus Pai na criação, mas também do Deus Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, o nosso Consolador. E aí as passagens, tanto lá no início, em Gênesis, quanto no início do Evangelho de João, que nós lemos aí, lemos apenas um versículo, mas voltando atrás um pouco, você conhece com certeza o versículo 1, que fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente sempre fala a respeito do Evangelho de João como um evangelho de iniciação para os novos convertidos, né? Muitos aqui talvez possa ter sido o primeiro livro da Bíblia que muitos leram aqui, que tiveram contato, né? O pastor Maurício fala muito a respeito disso também. Então, o Evangelho de João, ele tenta explicar também o princípio das coisas e faz da mesma forma como lá em Gênesis 1, no primeiro versículo da Bíblia, que você conhece também. O que diz lá na palavra de Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. E no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz também, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a gente vê que tem a mesma expressão, né, do princípio, e falando de Deus, falando da presença de Deus, mas não somente do Deus Pai. A gente pode perceber, sim, as ações do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, isso para nós é algo muito básico. Isso para nós é algo elementar, vamos dizer assim, é o fundamento da fé cristã, que Deus é o Criador de todas as coisas. Se você não crê nisso, você está falhando como um bom crente, porque a partir do momento em que você crê que Deus é o Deus da criação, você passa a entender as outras coisas, você passa a entender aquilo que ele fez posteriormente à criação. Então, a nossa vida, na realidade, deve ser regida por esta verdade. E nós, como cristãos, cremos que só há uma verdade. Então, essa verdade, ela vai nos elevar a outros conceitos, vai nos elevar a outras crenças dentro da palavra de Deus, vai nos levar a vários tipos de conclusões a respeito do que é o nosso Deus. E aí, a gente passa por alguns momentos, isso é normal na nossa mente, nas nossas falhas, né, que nós temos como seres humanos. Muitas vezes a gente se coloca em dúvidas. Muitas vezes a gente tem alguns desentendimentos, vamos dizer assim, com a palavra. E por outras vezes nós passamos a tentar interpretar a palavra de Deus, mas sem o discernimento, mas sem pedir a Deus orientação. E por isso, muitas vezes eu já ouvi a respeito disso, e eu acho muito importante. Quando nós temos que meditar na palavra de Deus verdadeiramente, nós temos que pedir sim um discernimento ao Senhor. Pedir a Ele o que Ele quer nos dizer com o ensino da palavra. O que Ele quer nos dizer quando nós temos que falar sobre a palavra dEle. Então a gente não pode meramente abrir um livro
qualquer da Bíblia, um versículo qualquer, e achar que Deus está falando com a gente naquele momento sobre aquele versículo. A gente precisa se preparar e a gente precisa pedir orientação a Deus do que nós vamos entender e do que Ele quer que nós entendamos, que é fundamental. Então, essas dúvidas podem ocorrer na nossa mente por falta, sim, de orientação, por falta de discernimento. E aí, a gente pode entender, a partir disso, que existem muitas variações de interpretações sobre a Bíblia. E principalmente sobre a criação, né? A gente não vai se ater exatamente a isso nesse momento, mas eu posso citar para vocês que eu particularmente já vi alguns pastores, algumas pregações a respeito de tratar a criação talvez como uma alegoria, como uma metáfora, como algo mais de uma linguagem poética e não sendo algo plenamente prático, plenamente físico, né? Como se Deus não tivesse criado o mundo em 6 dias, como se não tivesse criado todo o universo, tudo o que nele há, em 6 dias, de 24 horas, como se as coisas não acontecessem de forma tão simples como pode ser passada na Bíblia, e muitos têm esse conceito na mente, e aí acham que é muito vago, é muito simples dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí os mais duvidosos vão se perguntar, tá bom, mas quem criou Deus? E aí, mas princípio? Que princípio? O princípio pode ser para você, pode não ser para mim. Na filosofia se fala muito isso, né, pastor? Você vai ver depois que há questionamento sobre tudo. Tudo. E hoje em dia, como eu falei lá no início, a respeito das redes sociais, irmãos e irmãs, a gente passa a desconfiar de tudo. A partir das redes sociais, a gente vê que não existe mais verdade absoluta para o mundo. Para nós existe, que é aqui, a palavra de Deus. E nós devemos nos apegar a ela sempre e sempre. Então, na cabeça de alguns que se dizem estudiosos e cultos, há essa necessidade de dificultar a criação, de modo a não considerar essa suposta simplicidade em detrimento de grandes teorias ou até mesmo de grandes equações matemáticas, né? Os físicos, matemáticos, químicos, biólogos, estudiosos por aí afora, filósofos, eles tentam buscar uma explicação. Eles tentam se apegar a algo concreto, a algo físico, a algo que eles podem ver, podem tocar e podem explicar através dos seus números, através dos seus conceitos. Mas isso acaba de forma indireta limitando o pensamento. Porque você acaba querendo fechar um conceito, você acaba querendo limitar a plenitude de Deus. E uma vez que nós cremos nesse Deus que criou todas as coisas, a gente sabe que o nosso pensamento não chega nem perto do que é a verdadeira grandeza de Deus. E se nós entendemos isso, se nós entendemos que Ele realmente é o Deus de todas as coisas, por que algumas vezes a gente não enxerga Deus dessa forma? Por que algumas vezes nós colocamos Deus dentro desses conceitos? Por que muitas vezes nós colocamos Deus dentro de algumas caixinhas da nossa vida? E aí você vai entender o que eu digo a respeito disso. O que ocorre com isso é que algumas dúvidas, elas passam a ser geradas na nossa mente. E por consequência disso, nós falhamos do entendimento de quem Deus realmente é e o que Ele faz. Irmãos, e como eu disse, a dúvida, ela pode ser benéfica e ela pode ser maléfica. Ela pode trazer benefícios e pode trazer malefícios. Por quê? Porque uma vez, como eu disse no início também, uma vez que nós não pedimos discernimento e orientação a Deus sobre o que nós vamos fazer, sobre o que nós vamos estudar, sobre o que nós vamos executar, tudo na nossa vida nós devemos pedir orientação a Deus. Então, se você vai tomar uma decisão, a gente passa muito por isso. Eu estou precisando tomar uma decisão, eu não sei, eu quero mudar
de casa, eu quero mudar de igreja, eu quero mudar de emprego, eu quero escolher a faculdade que eu vou cursar, eu quero saber a profissão que eu vou ter na minha vida. A gente, como cristãos, deve sempre se voltar para a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas, uma vez que nós não fazemos isso, uma vez que nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, no retiro desse ano eu aprendi que não existem prioridades. Existe uma prioridade, que é servir a Deus e obedecer a Deus. Então, uma vez que a gente não faz isso, uma vez que a gente não obedece a Deus, uma vez que a gente não segue aquilo que Ele quer para nós abrimos uma brecha. Nós fazemos uma concessão, abrimos um espaço para que o mundo tome conta de coisas que são de Deus. E isso, infelizmente, vai transformando o nosso pensamento a respeito daquilo que é Deus. Vocês vão entender isso. Um exemplo. A gente crê que Deus é o Deus de todas as coisas, a gente crê que Deus criou todas as coisas. E aí, a gente como seres humanos falhos que somos, nós passamos a ter alguns conceitos na nossa cabeça de forma muito desordenada. E aí a gente trata assim, por exemplo, a música, ela só serve se ela for uma música para Deus. As artes, elas só servem se honrarem o nome de Deus. A ciência, ela só serve se ela tiver algo direcionado a Deus. Mas a gente esquece de um pequeno detalhe. Quem criou tudo isso? O próprio Deus. Então, o que acontece? Na nossa vida e em tudo que nós fazemos, muitas vezes nós abrimos essa brecha, damos essa concessão para que o mundo tome conta dessas coisas. E aí eu faço uma pergunta, uma provocação a nós. Onde nós estávamos como cristãos durante toda a história? Onde nós estávamos no momento em que essas coisas foram tiradas das mãos de Deus? Por que nós não devemos crer que Deus criou, sim, a música, os instrumentos musicais? Por que Deus não criou o teatro, as artes, todas as expressões? Por que Deus não criou os conceitos da ciência? Se a gente crê que Ele é o dono de todas as coisas. E aí a gente pode entender o seguinte, que isso não é necessário que isso sejam coisas paralelas, que sejam coisas desconectadas. Muito pelo contrário. Toda a criação se volta, se rende a este Deus. Toda a criação reverencia o nome de Deus. E aí, a gente passa a se perguntar, de que forma nós temos enxergado este Deus? Será que nós temos limitado Ele dizendo assim, o meu Deus, Ele não se envolve com política. Aí o outro irmão diz, o meu Deus, Ele não se envolve com a cultura. Aí o outro diz assim, não, o meu Deus é o Deus ali só da igreja. O meu Deus é o Deus só de um povo. O meu Deus é o Deus só de uma língua. Irmãos, nós não podemos limitar, nem temos essa capacidade, nem devemos ter essa ousadia de limitar o tamanho do nosso Deus. E como nós enxergamos este Deus? Se alguém perguntar para você, se algum não cristão parar você na rua e te perguntar, vem cá, qual é o tamanho do seu Deus? Quem é esse Deus que você serve? Aí talvez você vai dizer assim, o meu Deus é o Deus que me provê. O meu Deus é o Deus que me cura. O meu Deus é o Deus da minha salvação. O meu Deus é o Deus que me liberta. Tudo bem, Ele é tudo isso. Mas Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter a real noção, o verdadeiro pensamento de que os nossos pensamentos, que o nosso entendimento, ele é limitado. Abra lá em Isaías 55, no verso 8 e no verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus, você com certeza conhece também
esse versículo. Isaías 55, verso 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí você se pergunta, como eu posso definir um Deus tão grande? Um Deus que ele mesmo diz que os meus pensamentos nunca vão se comparar com os pensamentos dele. Qual é a nossa pretensão em querer definir este Deus? E aí, eu trouxe alguns dados para a gente tentar fazer um exercício e melhorar talvez a nossa argumentação quando a gente quiser definir quem verdadeiramente é Deus. Para você ter uma pequena noção, a distância entre a Terra, o planeta que nós vivemos, e o Sol, ela é de 149.600.000 quilômetros. Você imagina percorrendo essa distância toda? O volume de água do mar, simplesmente, é uma estimativa, obviamente, né? Basicamente, 1.386 milhões de metros cúbicos. Você imagina essa quantidade de água? Imagina como é isso tudo, como isso tudo é tão grande. Por exemplo, mais um exemplo. A estimativa que nós temos no nosso planeta, uma estimativa muito por baixo, de 3 trilhões de árvores. Elas que fazem tanta falta a nós nesse tempo, com tanto calor, né? Na nossa cidade maravilhosa, que cada vez tem tido menos árvores e a temperatura aumenta cada vez mais. Existem estudos que dizem que um lugar com árvores diminui a temperatura em 10 graus do que um lugar sem árvores. Basicamente, você pode pegar a temperatura do Jardim Botânico. Meio-dia está 30 graus, em Bangu vai estar 40 graus. Para você ter noção de como isso é importante. Mais um exemplo. De 10 a 50 milhões de espécies de animais. Isso é o que é catalogado, mais ou menos. Isso pode ser muito maior. Isso aí, se você incluir os animais marinhos, que há uma estimativa muito por baixo ainda do número de animais. Para você ter noção. Para você ter uma noção um pouquinho da nossa riqueza. Não que isso tudo não seja uma grande riqueza. Mas quão raro é um diamante? Você já viu um diamante? Você já viu, pastor Paulo, um diamante de perto? Eu nunca vi. Sabe quantos quilates de diamantes nós temos no planeta? 1,3 bilhões de quilates de diamantes. Aí a gente lembra da passagem, né? Que Deus diz que é o dono do ouro e da prata. E é o dono dos diamantes, dos animais, das árvores, das águas, dos planetas, de tudo. Deus é o dono de todas essas coisas. E aí a gente vê lá, em Isaías também, no capítulo 40, no verso 12, olha o que diz aí, olha como é interessante, para a gente ter um pouquinho da noção da grandeza de Deus. Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Eu disse a você aí que o volume do mar aí é mais ou menos de 1.386 milhões, né? Deus mediu isso na palma das mãos, na concha das suas mãos. E vendo até uma passagem, uma pregação a respeito desse assunto do Adalto Lourenço, que a gente já estudou aqui algumas vezes, né, pastor? Na escola bíblica, ele falou, gente, imagina como é tomar um tapa de Deus. Como é dolorido. Este Deus que mede essas águas nas mãos. Imagina quando a gente toma aquele tapa para a gente ficar esperto de Deus. Como isso dói, como isso é grande, né? E aí a gente passa a se questionar, né? Como definir este Deus? E a gente encontra na palavra de Deus a seguinte explicação,
que não conseguiremos definir Deus em sua plenitude devido às nossas limitações. Como nós lemos anteriormente lá no capítulo de Isaías 55. E aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 20, aí já no Novo Testamento, a gente vai ver também relatos sobre isso. 1 Coríntios 3, no verso 20. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então a gente vê que há aí uma diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Mais uma afirmação a respeito disso. Que os pensamentos de Deus são muito mais longos, são muito mais longínquos do que os nossos. Eles podem ir muito mais adiante do que os nossos pensamentos. E aí isso acaba criando em nós uma visão totalmente distorcida sobre o que é Deus. E aí, na nossa vida, quando Deus opera, quando Deus faz alguma coisa, e não só na nossa vida, mas quando a gente vê os relatos até mesmo da passagem de Jesus aqui por esta terra, a gente percebe que até mesmo as pessoas que viam o Deus em carne, Jesus Cristo, as pessoas não acreditavam, as pessoas não entendiam, as pessoas não reconheciam. Abra lá em Mateus 16, do verso 13 ao 17, vai falar exatamente sobre isso, uma passagem que mostra que as pessoas estavam ali com Jesus, mas simplesmente não o reconheciam. Mateus 16, do 13 ao 17, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem também é uma passagem muito célebre, muito lembrada por nós, mas mostra aí de início que as pessoas não reconheciam Jesus. As pessoas viam ele fazendo os milagres, viam ele curando, via ele operando nas pessoas e simplesmente se deixavam levar pelos seus pensamentos, pelos seus achismos. E isso não é muito diferente, irmãos, daquilo que nós vivemos, da nossa realidade. Porque uma vez que nós atribuímos a Deus poderes limitados, uma vez que nós atribuímos a Deus ações limitadas nas nossas vidas, nós condicionamos ele apenas à nossa necessidade. Apenas aquilo que nós precisamos no momento. Isso não é a forma correta de entender o que é Deus, porque Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Então, como a gente entende dessa forma, a gente vê que também há um risco aí de posicionar Deus na nossa vida apenas em alguns lugares. E aí, até a questão espiritual. É muito importante entender isso. Por quê? A gente vê, às vezes, e muito também pelos nossos jargões evangélicos, assim, vamos dizer assim, né? A gente diz assim, você com certeza já ouviu isso, porque no mundo espiritual está acontecendo isso, isso e isso. Não, porque o espiritual, porque isso, porque aquilo. A gente crê na ação do Espírito Santo. A gente crê que a nossa vida ela é regida pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, uma vez que nós posicionamos Deus condicionado apenas ao mundo espiritual das nossas vidas, a gente está tirando ele de todos os outros lugares. Parou para pensar nisso? O seu Deus do mundo espiritual não é o seu Deus do trabalho? O seu Deus do mundo espiritual não é o seu Deus dos seus estudos? O seu Deus espiritual não é o seu Deus da sua família, da sua casa? Então, por que nós fazemos isso? Por que a gente insiste nisso? E aí, há o grande erro, talvez, da igreja do Senhor desses últimos dias que nós vivemos, dos nossos tempos, que é simplesmente
tirar Deus de muitos outros assuntos. E aí o que acontece com isso, irmãos? Nós damos espaço para todas as outras filosofias, para todos os outros pensamentos, para pensamentos distorcidos daquilo que nós cremos e para, principalmente, questionamentos a respeito do nosso Deus. Então, se nós entendemos que Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Deus de todas as coisas. Não é o Deus só do mundo espiritual. Não é o Deus só da Igreja de Nova Vida em São Cristóvão. Não é o Deus só dos evangélicos. Não é o Deus só dos presbiterianos. Não é o Deus só dos puritanos. Deus é Deus. E o próprio Deus se define dessa forma. A gente pode visualizar em diversas passagens a forma como Ele mesmo se posiciona a respeito de quem Ele é. Quer um exemplo disso? Abra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, os versos 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, olha aí, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, olha o que diz o Senhor. Ele não se coloca, ele não se limita. Ele não diz que eu sou apenas o Deus de Moisés. Eu sou apenas este Deus ajudador. Eu sou apenas este Deus libertador. Não, eu sou. Porque ele transcende, ele sai de qualquer entendimento que nós podemos ter. Ele está acima de todas as coisas. E aí nos evangelhos, o próprio Jesus utiliza esse termo exatamente 7 vezes. E todas elas no Evangelho de João. Ele diz que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Lá em João você vai observar isso a partir do verso 14, do capítulo 14 e de outros capítulos também. E em outras diversas passagens. Nós podemos ver definições acerca de quem Deus é e como Ele se define. E elas demonstram aí os atributos de Deus. Não só do Deus Pai, mas do Deus Filho e do Espírito Santo. Como, por exemplo, a autoexistência, ou alguns colocam como aceidade. A eternidade de Deus, a unidade, sendo Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, a imutabilidade, o fato de que Deus não pode mudar, não pode variar, a sua infinitude, a sua grandeza eterna, a sua onipresença, de que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, a sua onisciência, que Ele conhece todas as coisas, a sua onipotência, que Ele tem o poder sobre as suas mãos, todo o poder, e a sua soberania. A gente vê Deus falando sobre isso, se afirmando. E aí a gente para pensar, por que Deus precisava e precisa se afirmar tantas vezes? Porque a gente não sabe quem Ele realmente é. Porque a gente limita os nossos pensamentos. Porque a gente limita, a partir das nossas definições, de quem é este Deus. Mas o próprio Deus, Ele traz a nós respostas para todas as nossas perguntas. O mundo se pergunta aí fora por muitas coisas. O mundo se questiona em diversas situações. Mas com a palavra de Deus, nós podemos entender absolutamente tudo. Qualquer coisa que aconteça no mundo, irmãos, há uma definição sim na palavra de Deus. Pode ser de uma forma direta, pode ser de uma forma indireta, mas está dentro dos princípios, dos ensinamentos que o nosso Deus nos deixou. E aí, de que forma a gente tem enxergado as ações deste Deus que se define? Nós falamos aqui sobre a forma como nós vemos, como nós definimos este Deus.
Nós vimos aqui agora a definição do próprio Deus para o que ele é. E aí, de que forma nós fazemos essa análise do que ele é e do que nós pensamos. Isso aí traz todo o conflito entre essas duas situações. E aí há uma distância muito grande, bem considerável, entre esses dois pontos. Por quê? Nós erramos, como eu disse há pouco, ao restringir as ações de Deus à nossa realidade. Nós devemos compreender que a grandeza de Deus se faz presente, sim, em grandes milagres, mas também em pequenos detalhes. Eu gosto muito de dizer a respeito disso. Aqui nas ministrações de louvor você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Sobre o Deus dos detalhes. O Deus que, em situações assim adversas na nossa vida, cuida de cada situação assim específica, de uma coisinha assim que talvez a gente nem tivesse pensado. De dar coisas a nós, de nos abençoar, de nos livrar de situações assim impensáveis. E em pequenos detalhes ele age poderosamente nas nossas vidas. E um exemplo grande disso é a criação, como eu disse lá no princípio também. Por quê? Por si só, essa criação ela é completamente minuciosa, perfeita. Irmãos, vocês já viram nesses canais de natureza, de animais, como é lindo uma abelhinha pousar numa flor, fazer ali a polinização para que aquela flor possa frutificar, para que ela possa se reproduzir. Olha que coisa linda, que detalhe maravilhoso. Quando você vê, muitas vezes aí quando chove e vem o sol, vem aquele arco-íris lindo, e você percebe, nossa, como que isso não pode ser feito por alguém? Como que isso não pode ter a mão de Deus aí? Como que isso não é pensado, não é orquestrado, não é arquitetado por este Deus tão grande? E a gente entende que Deus realmente pensou em cada detalhe. Lá no livro de Gênesis também, no capítulo 1 ainda, no verso 11, vai falar sobre este Deus de detalhes, o Deus que pensou em cada situação, o Deus que pensou em cada coisinha minúscula, mas que tudo faz sentido. Gênesis 1, 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A gente para pensar. Às vezes a gente enxerga as coisas de uma forma muito simples, né? E vê muito mais o resultado do que o processo. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Mas já pararam para pensar que coisa linda que é? Esses dias eu estava vendo também no Instagram uma experiência. Aquela experiênciazinha do feijão que a gente faz na escola, mas num vaso de acrílico. E aí você vê aquela pequena semente tomando conta daquela terra, crescendo, germinando, frutificando, trazendo ali a vida. Porque naquele momento é apenas uma semente, mas aquilo vai crescendo. Você já deve ter visto vídeos do crescimento do feto dentro da barriga, como vai desde bem pequenininho, vai crescendo, vai se estruturando. Irmãos, a assinatura de Deus está em todas essas coisas. A mão de Deus está em todas essas coisas. A gente percebe essa ação de Deus em diversos momentos da nossa vida. Em coisas rotineiras. Quando você vai viajar, por exemplo, e você contempla a natureza, quando você vê aquela paisagem linda, quando você se esbalda numa cachoeira gelada, com uma água boa para você tomar um banho, quando você para e enxerga um pássaro, um beija-flor numa flor, quando você enxerga a criação, tudo se volta para Deus. Por que reclamar, por que murmurar muitas vezes deste Deus que criou tudo isso de forma tão perfeita, de forma tão linda? Deus faz coisas que só Ele pode fazer. Deus abre fendas que só Ele pode abrir e pode fechar. Por exemplo, uma parte muito importante da história do povo de Israel, o maná, por exemplo. O que é o maná? É algo totalmente inédito, algo que não se via. Abre lá em Êxodo 16, 1 até o 18. Vamos ler rapidinho, mas vamos ler. Porque é muito interessante
entender isso. Êxodo 16, do 1 ao 18. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante às camas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Olha que maravilha! O milagre de Deus para aquele povo que estava murmurando, aquele povo que estava se questionando de quem era Deus. Ah, quem é esse Deus que tirou a gente lá do bem bom, do banquete, para trazer a gente para esse deserto para morrer de fome? E aí Deus simplesmente fez algo sobrenatural, algo inédito, algo que não havia se visto ainda no meio daquele povo, e agiu na necessidade deles. E aí a gente entende que sim, Deus age na necessidade, mas não só nessa necessidade. Sabe por quê? Porque Ele age em todo o tempo e em todas as coisas. Olha o que diz lá em Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Deixa eu ler aqui em cima que vai mais rápido. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, irmãos, a gente entende esta soberania de Deus simplesmente sobre todas as coisas, mais uma vez. E aí, quando a gente vê a mão de Deus agindo, a gente pode ter uma certeza: Deus faz tudo perfeito. Deus, Ele não deixa falta. Deus, Ele não deixa uma brecha sobre algo que poderia ser e não é. Porque não há absolutamente nada no nosso corpo, na nossa vida, ou em qualquer outra coisa que Deus tenha feito, onde Ele tenha falhado.
Porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus é perfeito em todas as suas ações, em todo o seu entendimento. A gente vê, como eu disse, os detalhes da criação. E a gente tem um conceito para isso chamado o ajuste fino do universo. É aquele pequeno detalhe, aquela coisa que você vê assim, você para pensar, algo que você nunca analisou. Aí você diz, nossa, como isso é lindo, como isso é perfeito. Como é que isso pode acontecer? Vocês devem conhecer, já viram algumas vezes, o fenômeno da aurora boreal. Aquelas luzes maravilhosas, aquele céu lindo. Aí você olha, aí você vê a neve. Eu sou louco para conhecer a neve, nunca estive num lugar com neve. Aí você pensa, nossa, que coisa maravilhosa, um lugar desse jeito. Aí ao mesmo tempo, você visita, por exemplo, o Nordeste, como eu já fui. Aí você vê aqueles coqueirais lindos, parece que foram esculpidos à mão. Todos eles bonitinhos, assim, na mesma altura, frondosos, bonitos. Aí você pensa, como não enxergar a mão de Deus nessas coisas? Como não enxergar a perfeição de Deus? Salmo 18, verso 30. Salmo 18, no verso 30, vai falar sobre essa perfeição da obra de Deus. Diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se a gente entende que Deus está em todos os lugares, se Deus é dono de todas as coisas, por onde ele passa, ele deixa a marca dele registrada. Por onde ele passa, ele deixa a assinatura dele. E a gente vê esta grandeza de Deus. E a gente entende também, por exemplo, que ele nos dá a inteligência, ou a sabedoria, como queira, para que nós possamos usar isso para glorificar o nome de Deus. E aí é importante frisar que isso tudo é dom de Deus. A gente deve buscar a inteligência, a sabedoria, a fim de compreender melhor a plenitude de Deus. Não que a gente tenha pretensão de entender tudo, como eu disse, porque o próprio Deus nos diz que nós somos limitados, mas entender um pouco melhor. Lá em Provérbios, o nosso grande sábio, Salomão, vai nos dizer a respeito disso. Provérbios 3, no verso 13. Provérbios 3, 13. Vai dizer assim. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E lá também na folha seguinte, aí no capítulo 4, verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim. Com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Então, irmãos, um conceito também que foi muito perdido há muito tempo atrás, né? De que o cristão, ele é um ser à parte. De que o cristão, ele não pode ser uma pessoa estudada, uma pessoa entendida de determinados assuntos, uma pessoa culta. Por que não? Quem disse isso para você? Quem disse isso para nós? Se nós servimos a um Deus perfeito, se nós cremos na soberania de Deus, se nós cremos que ele nos fez seres perfeitos, por que a gente não pode estudar? Por que a gente não pode trabalhar com coisas complexas? Por que a gente não pode resolver grandes problemas simplesmente pelo fato da gente ser cristão? É um preconceito que existe, não é verdade? E a gente vê isso acontecendo muito ainda, hoje em dia, na sociedade, de enxergarem os cristãos como seres muito bitolados, como seres limitados no seu entendimento. Mas eu louvo a Deus, porque cada vez mais nós temos ido contra isso. E a gente vê homens e mulheres de Deus estudando, buscando conhecimento, não só de forma espiritual, vamos dizer assim, não só da questão teológica, não, mas grandes cientistas, grandes artistas, grandes homens e mulheres de Deus realmente, que agem em todas as áreas. Irmãos, isso sempre existiu na história, em toda ela. Aí a gente passa a lembrar, por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre Mendel, o pai da genética. Todos os estudos a respeito de genética que nós temos hoje no planeta são voltados para o princípio elementar de Mendel. E ele era um cristão. Você sabia disso? Ele era um monge, um padre. Galileu Galilei, o pai da astronomia, era cristão.
René Descartes, o pastor Paulo já está estudando ele na faculdade aí, ó. Grande cristão, grande matemático, grande filósofo. Isaac Newton, mais um aí, ó, um físico exemplar que todos vocês conhecem, que nos deu tantos conceitos maravilhosos a respeito da física. Albert Einstein, Martin Luther King, e aí que eu poderia falar sobre diversos outros, mas é para nós entendermos, irmãos, como a soberania de Deus se faz presente nas suas ações para influenciar o mundo. Por que não dizer que esses homens e mulheres que nós podemos citar aqui, de diversas maneiras, não influenciaram o mundo? E por que não dizer que eles eram cristãos? Talvez você não soubesse dessa informação, porque isso é omitido. Mas nós entendemos assim, que eles foram usados por Deus, sim, para trazer o conhecimento ao mundo, às pessoas. E tudo que nós vivemos hoje a partir de Deus. Nós devemos usar o que Deus nos deu para a sua glória. Já estou encerrando. Nada do que fazemos terá validade se não for para engrandecer o nome de Deus, que tudo criou. Todos esses homens que eu citei para vocês aqui, se Deus não tivesse dado a capacidade deles de poderem elaborar todos os conceitos, todas as filosofias, todos os estudos, eles não seriam nada. Abra lá em Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. Você também conhece bem. Isaías 61, ao verso 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para sua glória. Esse final é primoroso, é espetacular, é maravilhoso, porque mostra que tudo isso que Deus nos faz é para que Ele seja engrandecido. Não é para que o mundo veja, nossa, esse cara sabe fazer isso. Nossa, essa moça sabe fazer isso de uma forma que ninguém faz. Olha, isso é uma coisa maravilhosa. Mas não, irmãos, é tudo para a glória de Deus. Então, nosso casamento, nosso trabalho, nossa família, nossa intimidade, nossos pensamentos, tudo é do Senhor. Quando você chega na sua casa, coloca aquela sua pior roupa lá para dormir, Deus está lá com você. Quando você sai para trabalhar de manhã, toma o seu banho, Deus está lá com você. Quando você está precisando de uma ajuda, quando você está vivendo provações, Deus está lá com você. Então, tudo que nós fazemos deve ter a finalidade de adorar ao Senhor. Romanos 11, 36, também o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Romanos 11, 36. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a criação, de forma completa e restrita, deve louvar ao Senhor. No Salmo 150, verso 6, você vê aí, ó, que nós temos passado por textos no Antigo e no Novo Testamento, e tudo se volta para a grandeza de Deus. Tudo se volta para o fato de fazer tudo para glorificar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. À sua maneira, cada componente da criação louva ao Senhor e o faz até mesmo ao agir de forma instintiva, de forma involuntária. Como eu disse, as plantas, as águas, os animais, os elementos, tudo é porque o Senhor fez assim. Romanos 1, 20. Já estamos terminando. Pastor, não me tira daqui não. Romanos 1, 20. Vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de
das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, tudo vem do Senhor. Tudo tem uma justificativa pelo fato de Deus ter o poder em suas mãos e ser o dono de todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, nós não podemos, de maneira alguma, isolar Deus de certos assuntos das nossas vidas. E isso inclui também as nossas polêmicas, discussões, desentendimentos, coisas que são sensíveis, assuntos que são mais delicados. Não tire Deus disso. Pelo contrário, convide Ele. Traga Ele para mais perto de você, para que Ele te ajude. Porque Ele está em todas as coisas e Ele abre os nossos olhos para entender tudo o que Ele fez e faz. Por isso Ele nos dá condições de enxergar toda a realidade à luz da sua palavra, que é o nosso guia. Lá no Salmo 119, 105, você sabe de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós não devemos hesitar em ver a mão de Deus sobre todas as coisas. Peça a Deus para que Ele te faça enxergar, para que Ele abra os seus olhos e enxergue tudo o que Ele fez e faz em cada detalhe da sua vida. Porque quando a gente coloca Deus à frente de qualquer circunstância, nós temos a plena certeza de que Ele pode agir até mesmo de forma sobrenatural, como nós lemos a respeito do maná. A nossa vida deve estar aberta para receber a Deus em todas as áreas possíveis. Então, irmão, seja o que você for, peça a Deus para que você o veja em cada detalhe da sua vida. Busque fazer sempre o melhor. Que você seja o melhor funcionário da sua empresa. Que você seja o melhor filho na sua casa. Que você seja o melhor pai, a melhor mãe possível na sua casa. Que você seja o melhor estudante possível na sua faculdade, no seu curso. Seja lá o que você vier a fazer, que você faça o melhor. Para nós encerrarmos lá em Tiago 1,17. Olha aí o que diz, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, tudo o que nós devemos fazer, tudo o que nós conseguimos fazer, vem da mão de Deus. Nós não temos responsabilidade de criação sobre nada, porque nós, pelas nossas mãos, pelo nosso braço, a gente não consegue fazer nada. Pelo contrário, nós destruímos a criação. Nós pervertemos a criação. Nós simplesmente acabamos. Se Deus deixar esse mundo à nossa sorte, irmãos, a gente não dura nem 2 horas, eu acho. Acho que até muito. Porque vão matar tudo que Deus criou. Vão fazer ao contrário de tudo que Deus nos deixou. E aí, o que a gente deve refletir a respeito disso? Que nós carregamos um peso de glória nas nossas vidas. Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivemos, não se compara a viver na eternidade com esse Deus tão grande. Com esse Deus que tudo criou e que tudo formou. Então que você faça essa reflexão nessa noite. Que você pense como eu tenho enxergado este Deus. E o que esse Deus tem sido para mim. De que forma eu posso enxergar Deus em todas as circunstâncias da minha vida. Que você faça essa reflexão nessa noite e que o Senhor possa falar ao seu coração, não só aqui, mas em todos os momentos da sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Senhor, nós podemos ver a Tua mão sobre as nossas vidas, ó Pai. Se aqui estamos, Senhor, foi porque o Senhor, desde o princípio, esteve conosco, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, escreveu o nosso nome nas Suas mãos, ó Deus. E nós podemos entender que o mesmo Deus que criou os céus, a terra, tudo que existe, nos criou, nos deu entendimento, nos deu sabedoria para reconhecer a Ti como nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós não somos dignos de nada disso que o Senhor fez por nós. De nada que o Senhor tem feito ainda a nós. Porque a Tua obra não para, Senhor. A Tua palavra nos diz que a nossa carreira há de se completar ainda na eternidade. Na eternidade contigo, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo formou, o Deus que sabe cada detalhe das nossas vidas, o Deus que tem a capacidade de curar
de trocar completamente o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá compaixão, nos dá misericórdia, nos dá graça, nos dá do seu amor. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não há Deus como Tu, não há nada que se compare a Ti, ó Pai. Não há nada, Senhor. Nós só podemos dizer que não há Deus como Tu. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus, do que o Senhor e Salvador de nossas vidas. Portanto, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a grandeza da Tua majestade, a grandeza da Tua criação, a grandeza do Teu poder, Senhor. Que isso seja radiante dos nossos corações, que possamos dia após dia ter em nossos lábios um louvor que te exalte, uma adoração que te coloque no Teu trono de glória, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.